Quando se pensa em uma figura divina, a imagem da perfeição logo aparece para nós. Perfeitos, eternos, infalíveis, todas essas palavras podem ser atribuídas aos seres divinos, mas o filme Prólogo do Céu coloca essas divindades como falhas. Odisseus diz que os deuses perderam algo, uma coisa tão fundamental que meros seres humanos como Seiya, Shiryu e Yoga possuíam e eles não. Saint Seiya sempre foi uma obra que desafiou a imagem da perfeição divina que os deuses diziam ter. E esse filme nos mostra um pouco mais sobre essa temática. Quando Sen encara Apolo e pergunta o que é um deus, ele não está apenas questionando a natureza divina, mas questiona o papel desses personagens, o papel que ele próprio imagina que os deuses devem ter, e então nos dá a sua resposta. As palavras de Seiya servem de resposta para a pergunta que norteia esse vídeo, mas o prólogo não é apenas sobre isso. A humanidade, o papel de Atena, o que é ser um cavaleiro e o amor são temas que definem esse filme. O meu nome é Damien, do canal Damien Tempest, e hoje desvendaremos o Prólogo do Céu para responder o que os deuses perderam. Prólogo do Céu é um filme que fala principalmente sobre o divino. É natural que isso aconteça nesse momento, já que ele era o capítulo inicial de algo que nos levaria até o Olimpo. Existem aqui 3 grandes nortes a respeito da natureza divina no filme e como ela é tratada, o que está centrado em 4 personagens ao todo. A primeira é a Saori. O seu trabalho de personagem, desde o mangá clássico, é sobre uma deusa que já não se comporta como uma mais. Saori não foi criada dentro do santuário como a maior parte das Atenas provavelmente foi ao longo da história, onde os únicos 2 exemplos que temos são dela e da Sasha em Next Dimension e também The Lost Canvas. Por conta disso, ela não só nunca teve o treinamento necessário para ser uma Atena ou um grande mestre para auxiliá-la, mas também nunca expressou estar nesse lugar divino desde sempre. Mesmo sendo uma garota rica e cheia dos seus privilégios, isso não pode ser comparado à experiência dela ser uma verdadeira deusa. É por isso que ela tem uma relação distinta com seus próprios cavaleiros, o que reflete a própria dualidade da sua existência. Enquanto sua proximidade com Seiya, Shiryu, Shun, Yoga e Ikki é em um nível mais pessoal, onde deseja que eles larguem essa vida e tenham uma existência normal, Saori não demonstra esse nível de preocupação com os Cavaleiros de Ouro. Não estou dizendo que ela não se importe com eles. Claro que se importa, mas a forma de tratá-los e exercer o seu papel é mais como Atena, enquanto com os bronzes é mais como Saori. E é importante termos essa separação, pois ela é extremamente clara no início do prólogo. Saori não está no santuário quando o filme começa. Ela não está exercendo sua função como deusa Atena, mas sim sendo Saori Kido. Ela desde o princípio se afasta de tudo para cuidar do ser sozinha, uma ação que interpreto como sendo uma junção de culpa e amor. Nesse filme, especificamente, um amor que pode ser levado para um lado mais romântico, mas chegaremos lá. A culpa da Saori viria do ser ter protegido ela do ataque de Hades, ferindo o personagem mortalmente e o impossibilitando de viver aquilo que ela tanto desejava para ele e os outros Cavaleiros de Bronze, uma vida normal. Quando confrontada pelos anjos celestiais e por Artemis, Saori assume seu papel como deusa por um período curto, onde principalmente assume o papel de proteger Seiya de ser assassinado por eles. Mas é quando Artemis a confronta que fica mais clara ainda a dualidade da personagem da Saori. Temos uma deusa em estado puro e uma deusa humana frente a frente, onde Artemis diz que a Atena é uma deusa caída. No meio de todo esse dilema da sua existência, Saori desiste da Terra, mas mesmo assim quer proteger Seiya e os outros cavaleiros. Ela ainda deseja que eles sejam pessoas comuns, que vivam vidas comuns, e novamente Artemis chama sua atenção. O báculo e a terra. O direito divino de governar aquele mundo era menos importante do que a vida de alguns humanos? Artemis ordena então que Saori retorne ao santuário e assuma seu lugar como deusa. Mas depois sabemos que os crimes dos cavaleiros não serão perdoados. Não apenas os Cavaleiros de Bronze sofrerão as consequências, como as almas dos Cavaleiros de Ouro são aprisionadas. E mais uma vez, Atena decide se sacrificar para adiar o que parecia inevitável, dando seu sangue para parar a punição dos deuses. Percebam como nesse filme, a Saori é confrontada mais ainda a quase ter que escolher entre sua humanidade
e divindade. Ela já não é mais uma deusa como as outras. Perdeu essa pureza que a natureza divina exige, porque uma deusa humana é ainda pior do que um humano, como diz o próprio Apolo. Mas se Saori está fazendo o caminho de descida, existe um personagem que está tentando subir a montanha da existência divina. Toma. O Toma é um personagem curioso dentro do prólogo. Lá no arco dos Cavaleiros de Prata, onde a dúvida sobre Marin ser Seika é plantada, Asterion diz que Marin foi para a Grécia procurar por seu irmão mais novo. Por anos, por conta dessa grande dúvida sobre ela ser a Seika ou não, nunca pensamos que um dia veríamos o verdadeiro irmão da Marin. Mas aqui está ele, Toma de Ícaro. Se Saori abdica de sua divindade e se torna cada vez mais humana, Toma se enoja com tudo aquilo que é humano dentro de si. Sentimentos, conexões, tudo que não for a força necessária para ser um deus e uma frieza inabalável é completamente descartável, pois essa é a visão de Toma sobre o que é ser um deus. Quando encontra Marin, Toma diz que ela não vai encontrar o dono do sino que ela estava segurando. O sino que representava a irmandade dos dois, já que ele não era mais Toma, e sim Ícaro, um anjo celestial. O que é curioso em sua missão é que o desejo pela força do personagem de ser um deus está ligada, ainda que ele próprio não perceba, ao amor. Toma se culpava pela fraqueza em não conseguir proteger a irmã quando criança. Se ele pudesse ser mais forte, se ele pudesse ser diferente, se ele tivesse o poder inalcançável de um deus, então tudo seria diferente. Mas isso distorceu-se em sua mente e seu motivo inicial ficou de lado. Toma engana a si mesmo, tentando abdicar de sua humanidade, onde para mim, uma das cenas mais interessantes e representativas é em sua segunda luta contra a Seiya, onde antes de lutar, o personagem faz o movimento de arrebentar o cordão do sino e jogá-lo longe. É nesse momento em que ele se entrega por completo à sua própria mentira, e luta contra a Seiya com todas as suas forças, em nome de uma deusa que havia acreditado nele, em nome da ambição de ser um deus, assim como ela era, onde Artemis parece sentir algo especial por Toma, talvez não amor, mas afeto, ou no mínimo, um grande interesse, já que ele era diferente dos outros anjos. Afinal, ele foi o único mortal que ela escolheu. A mentira de Toma no fim não dura muito. Ao ser derrotado por Seiya, ao entender o poder da força humana e seus sentimentos, Toma se arrepende do que fez e diz uma frase que recuperarei no futuro, assim como a cena de sua aparente morte. No meio dessa deusa caída e do humano que deseja ascender aos céus, temos Artemis e Apolo. Os dois são a representação máxima do que é um ser divino desse filme. Frios, inabaláveis, distantes. Artemis diz que o dever dos deuses é o de guiar e punir, onde existe uma clara separação entre um humano visto como inferior e um deus que é perfeito. Os Cavaleiros de Ouro aprisionados debateram com os deuses e falaram que seus ideais serão passados para frente, mas aquilo não importava para eles. Mesmo que outros surgissem, o que poderia ser feito diante de uma existência eterna, perfeita e com direito a ser como é. Humanos, sejam humildes perante os deuses, é a fala que encerra essa interação, o que dá mais ainda o tom dos deuses de Saint Seiya. Não precisamos ficar presos a Apolo e Artemis para seguir demonstrando como eles pensam. Poseidon, durante a saga clássica, desejava reformar a humanidade, arrumar tudo para que a impureza daquela criação corrompida pudesse ser exterminada e uma nova humanidade surgisse, mas uma que era devota aos deuses, que os temesse, mas também que os amasse. Hades queria exterminar a humanidade, já não via mais salvação para todos os nossos pecados e impurezas, onde estava convencido de que a humanidade só não havia caído para o lado das trevas graças ao seu mundo dos mortos e às punições que tinha. Apenas o medo da morte segurava a humanidade, mas isso já não era o bastante. Criar a humanidade foi um erro, então eles deveriam consertá-lo. Temis e Apolo não tinham desejo direto em destruir a humanidade por conta de sua sujeira, ainda que fique claro que eles desprezam os seres humanos. Mas a punição à humanidade estava mais centrada aos Cavaleiros de Bronze, aqueles que ofenderam os deuses por meramente se defenderem do castigo divino, pois este não poderia ser contido por aqueles que não tinham direito a nada. Em Saint Seiya, quando falamos então do que é ser um deus, podemos resumir a um estado de perfeição, indiferença e desprezo com os seres humanos, e também o direito e autoridade inquestionáveis sobre eles. Isso é ser um deus. É por isso que Saori está deixando de ser uma deusa, pois ela vai na contramão dessa existência. Mas existe algo ainda mais importante do que isso. Esses seres perfeitos perderam algo que Saori possui e que Toma havia se esquecido.
Mas o que é? O que foi que os deuses perderam? Antes de seguirmos o vídeo, se chegou até aqui, quero pedir pelo seu like se não deixou, para que se inscreva se não for inscrito, mande esse vídeo para os amigos, use a opção de hype no seu celular se ela estiver disponível e também considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Meu muito obrigado aos membros do canal que já nos apoiam e fazem com que mais análises como essa possam acontecer. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com aviso e pedidos feitos, vamos voltar ao vídeo. Se Apolo e Ártemis representam a perfeição divina e Saori a derrocada de uma existência um dia divina, então deve ter algo que os separa. Quando o anjo Odisseu aparece, enquanto luta contra Seiya, Shiryu e Yoga, ele diz que aqueles humanos tinham algo que os deuses esqueceram. Nesse momento do filme, nós estamos imersos na jornada do Seiya em busca da Saori, assim como vemos a enorme determinação dos Cavaleiros de Bronze. Seja Ikki e Shun unindo forças para derrotar Teseu, seja Seiya aguentando de pé os ataques de Odisseu enquanto segue em frente. Seria então determinação aquilo que separa a humanidade do divino? Não. A resposta não seria tão simples assim. Como gosto de dizer, o Kurumada possui uma simplicidade complexa, onde apesar da resposta abarcar sim determinação, o que nomeia a diferença entre um humano e um deus é o amor. Em muitas instâncias, Saint Seiya é uma história sobre amor. Não entendo o amor apenas pelo sentido romântico que possui para muitas pessoas, mas acho que o correto seria dizer que Saint Seiya é uma história de 4 amores, onde cada um aparece em um nível diferente. O primeiro é o que chamamos de Storge, o amor familiar, aquele que vemos dos Cavaleiros de Bronze entre eles, a partir do momento em que descobrem que são irmãos. Vemos isso a todo momento na obra, quando dizem que querem morrer ao lado um dos outros, como em Poseidon, ou quando Yoga diz que está feliz em nascer na mesma época que eles. O segundo é chamado de filia, o laço entre pessoas que compartilham de um mesmo objetivo na vida. Essa é a relação entre os cavaleiros, amigos, companheiros, irmãos de armas, pessoas dispostas a morrer umas pelas outras, de se sacrificarem passando uma missão adiante para acreditarem no cumprimento daquele ideal que compartilhavam. O que mais poderia descrever o que é a relação entre os Cavaleiros de Ouro e os Cavaleiros de Bronze, que nós vimos não apenas no clássico, mas até mesmo nesse filme. E é através da força dos Cavaleiros de Ouro que envolveu Ikki e Shun que eles foram capazes de se erguer mais uma vez para derrotar o inimigo à sua frente. O terceiro é Eros, é o que nós chamamos de amor romântico. E ele pode ser visto aqui também. Ao meu ver, Seiya e Saori o representam, ainda que isso não seja tão explícito quanto poderia. Seiya diz que não luta apenas por Athena, mas por Saori. Ele acredita na humana que ela é, acredita na pessoa que ela é, na ligação que eles possuem, que é muito maior do que a mera amizade. Seiya trilha uma jornada inteira apenas para vê-la mais uma vez, pois como Marin mesma diz, não importa o quão machucado ele esteja, estará sempre pensando mais na Saori do que no seu próprio bem-estar. Muitas vezes tendemos a acreditar que o amor romântico precisa de algum ato físico, um beijo, um simples ato de dar as mãos, mas amar não é meramente a parte física, mas sentir. É assim, portanto, que vejo a expressão do amor dos dois, algo que é sentido, mas não realizado, pois não há necessidade para tal. Por fim, temos o amor ágape. Este é um amor incondicional, altruísta e divino. É o amor pelas pessoas e pelos seres vivos. É o amor para proteger a paz, a justiça e todas as coisas deste mundo. É esse amor que une todos os outros amores e permeia o dever de um cavaleiro. Esses mesmos cavaleiros amam esse mundo e a humanidade, mesmo que eles não sejam amados de volta, mesmo que não sejam reconhecidos e ovacionados, mesmo que tenham que se sacrificar, morrer e sofrer após a morte, eles o farão, pois assim é o dever, assim é o amor, assim é ser um verdadeiro cavaleiro. Pois mesmo que este mundo esteja cheio de maldade, ainda assim vale a pena salvá-lo. O amor dos cavaleiros pelo mundo é apenas o reflexo do amor de Athena por este mundo e pela humanidade, onde ela acredita que é graças ao poder do amor que os seres humanos são capazes de fazer coisas extraordinárias. É aqui que entra, portanto, a determinação frente a um poder colossal como o de Odisseus, um representante do poder e autoridade divina. O amor é capaz de fazer milagres, de dar à humanidade a petulância de desafiar o destino, o que por consequência é desafiar os deuses. Athena é diferente de Apolo e Ártemis, pois ela é mais humana do que uma deusa, pois nela existe amor e compaixão. Ela ama seus cavaleiros, ela ama a humanidade, mas ela também ama aqueles seres que já se esqueceram o que é o amor. Toma, em sua loucura de se tornar um deus e querer se igualar a esses seres, jogou fora tudo aquilo que representava a sua humanidade, ou seja, sua conexão com Marin. Ele esqueceu-se do amor de sua
sua irmã e do amor que sentia por ela. Aquele amor que nós mais cedo chamamos de filia. Quando perde para Seiya, Toma então diz que não poderia vencer aquele homem, pois havia esquecido do que era o amor. E é justamente esse amor que torna Seiya tão forte na série, e em especial nesse filme. E nós podemos notar a ausência do amor dos deuses. Quando Seiya pergunta o que é um deus, ele também diz a Apolo como pode se chamar de Deus sem sentir amor pela humanidade. Se ser Deus é isso, então eu não preciso de vocês. E essa fala do Seiya é o que precisamos para entender tudo. Os deuses perderam o seu amor pelos seres humanos, pela sua criação. Mas mais do que saber o que os deuses perderam, também temos que saber por que eles perderam. E ao meu ver, é Poseidon quem dá a resposta. O desejo de Poseidon de reformar a humanidade está ligado à nossa corrupção e em como nos desvirtuamos da criação. E é Krishna quem nos fala um pouco sobre isso. Em sua luta contra Shiryu, ele diz que nós estamos na era de Kali, a última era do ciclo hindu, em que a humanidade está mergulhada na violência, ignorância, em declínio em aspectos morais e sociais, mas especialmente é o término de um ciclo de deterioração entre o homem e o divino, onde a conexão entre ambos já não existe mais. Poseidon quer, portanto, uma humanidade que obedeça aos deuses, que seja recriada para seguir um propósito, mas ao mesmo tempo, Poseidon quer uma humanidade para amá-lo. O mesmo pode ser dito para outros deuses também, porque Hades criou o inferno. Ele também fala da desvirtuação humana, da nossa corrupção e sujeira, mas o ponto alto do seu discurso é a negação do amor. Hades diz que o amor é apenas uma fantasia, que ninguém realmente acredita nesse amor, e que ele foi usado para manipular os humanos. O inferno não é algo natural em Saint Seiya. Ele não esteve sempre lá, pois em algum momento, essa humanidade não era maligna, mas pura. Hades construiu o inferno e fez a humanidade temer a morte como forma de controle, e isso foi feito no momento em que a humanidade perdeu o amor pelos seres divinos. Apolo e Artemis, como deuses do Olimpo, ainda mais distantes da humanidade, também carregam o pensamento de que os humanos devem obediência aos deuses, de que devem ser guiados e punidos, que não podem renegá-los em nenhuma instância, mas nenhum deles é capaz de dizer que os deuses devem amar os humanos, e os humanos aos deuses, justamente por terem perdido esse sentimento. Quando Toma se joga para proteger Saori da flecha de Artemis, ele não está apenas protegendo a deusa Atena, mas protegendo a própria Artemis. Matar Saori significaria um caminho sem volta, um ponto em que não poderia mais sentir amor outra vez. Mais ainda, matá-la seria retirar o amor da humanidade, pois é isto que Saori representa no filme e na série: amor. É curioso, não? A humanidade possui algo que a perfeição divina é incapaz de ter. O que é ser perfeito? O que é ser imperfeito? É por isso que o questionamento do narrador do filme ainda ressoa na minha mente. Quando o coração humano supera os seres divinos, o que eles vão perdoar? E o que eles vão castigar? Se a humanidade é capaz de amar, é capaz de realizar milagres, é capaz de caminhar com as próprias pernas, como um Deus será capaz de ser o juiz de seus destinos? Como eles podem aceitar que o imperfeito, frágil e imortal carrega dentro de si algo que pode superar a perfeição? Essas são as perguntas que apenas o Kurumada pode responder. E espero que a saga do céu que estamos vendo nesse momento responda a vários desses questionamentos. Não foram apenas os deuses que se esqueceram de algo nesse filme, mas os Cavaleiros de Bronze também. Esse esquecimento deles passa por dois personagens que sustentam o filme: Seiya e Saori. Após a ferida que Seiya ganhou de Hades, Saori tomou a guarda de Seiya para si. Nem mesmo Marin sabia onde ele e Atena estavam. Para proteger o Seiya, para proteger os Cavaleiros de Bronze, Saori abandonou tudo. Até mesmo abandonou o controle da terra e do santuário para que eles pudessem ser salvos da punição divina, o que não aconteceu. Saori abandonou esse mundo da mesma forma que vemos ao final do Next Dimension também. É esse abandono que faz com que vejamos a China falando com tanta mágoa sobre Atena, assim como Shun dizendo que a proteção de Atena desapareceu deste mundo. Ao serem abandonados, mesmo que não soubessem de toda a situação que levou Atena a tomar essa decisão, existiu um natural sentimento de solidão. Não apenas ela, mas desesperança, e a falta do combustível que fez com que esses cavaleiros queimassem seu cosmo para realizar milagres sempre. É por isso que Ikki e Shun foram inicialmente derrotados, onde o que os fez conseguir retomar as forças foram os Cavaleiros de Ouro, a encarnação dos ideais de Atena e dos Cavaleiros, a perfeição dentro do exército de Atena. Da mesma forma, Shiryu e Yoga perderam para Odisseu, que não conseguiam se levantar e elevar o cosmo, mas foi somente quando Seiya chegou e demonstrou tudo aquilo que eles sempre tiveram, força de vontade, determinação e especialmente a vontade de buscar e proteger Atena, que eles então conseguiram se erguer e derrotar o inimigo.
Yoga diz que havia se lembrado também, que se lembrou daquilo que faz os Cavaleiros de Atena, que se lembrou de seguir em frente, não importa o que aconteça. E que diz que não importa se Atenos quer ou não, que eles sempre serão Cavaleiros de Atena. Seiya diz que não importa se ele não tem uma deusa para seguir, mas que lutaria até que ela estivesse salva. Os Cavaleiros de Bronze quase se esqueceram do amor, quase se esqueceram do que é ser um verdadeiro cavaleiro, mas é Seiya e os Cavaleiros de Ouro que os ajudam a se lembrar. E o Seiya, assim como os Dourados, é um símbolo não apenas do dever de um cavaleiro, mas nesse filme, o Seiya é o símbolo da humanidade. Sua jornada para se restabelecer passa por achar Saori mais uma vez. Sua caminhada não é apenas pelo mundo, mas por ela. E ele avança mesmo que seu corpo não queira, como quando sofreu para que pegasse sua armadura de Pégaso mais uma vez. Ele avança mesmo vendo seus amigos se machucando e sofrendo no caminho. Ele avança mesmo que lhe digam que sua deusa o negou. Ele avança mesmo que não tenha mais forças para andar ou queimar o cosmo. Mesmo que seu espírito esteja quebrado, ele avança. Ele avança por ser o ideal de humanidade de Atena. Ele é aquele cheio de amor. Não apenas o amor eros, mas ágape, filia e estorge. Ele é aquele que, através do amor, dos laços e conexões, se pôs de pé contra aqueles que um dia foram considerados invencíveis. Cavaleiros de Ouro, Generais Marinas e Espectros, Poseidon, Thanatos e Hades, Anjos Celestiais, Artemis e agora Apolo, pois Seiya é quem o liderou a todos, que inspirou todos, e que no momento de maior necessidade, quando ninguém podia se levantar, levou a esperança de todos em seus ombros para proteger a paz, a justiça e o amor nesse mundo. Pois ele é aquele que tem um coração que supera os seres divinos, e por isso jamais poderá ser julgado e castigado, pois ele é Seiya de Pégaso, aquele que nunca esqueceu.